Olá, amigo, olá, amiga, representante financeiro da sua operadora de saúde. Estamos aqui no primeiro podcast da Norton Nunes, podcast que vai trazer um assunto muito importante, muito falado agora no mercado da saúde suplementar e que a Norton já pode te atender, inclusive, tá? Já dando um spoiler, tudo que a gente vai falar hoje, nós já conseguimos e já atendemos mais de 20 operadoras já nesse produto da RN 593. Então hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, que tem um prazo agora muito curto para se iniciar, que é a RN 593 e agora também trazendo a parte complementar da RN 617. E para isso trouxemos aqui a doutora Vitória, a nossa advogada especialista na área da saúde suplementar, a Catiane Monteiro, que é a nossa representante comercial, a supervisora comercial da Norton Nunes também, e a nossa gerente comercial, a Carla Valente, que também vai falar um pouquinho. Inclusive, a Carla é hoje a nossa colaboradora com mais tempo de casa, são 14 anos de história. A Norton, ela tem 15 anos, a Norton Nunes Recuperação de Crédito, né? Ela tem 15 anos de história e desses 15, 14, a Carla fez parte e faz parte, inclusive. Carla, conta pra gente quem é a Norton Nunes, para quem ainda não conhece, se tem alguma operadora. Eu acho pouco provável. A Norton, ela já está em mais de 60% no volume de vidas, né, do market share, no quantitativo 35%. Então a gente já está nesse mercado há muito tempo, mas conta pra gente, se porventura alguém não nos conheça, quem é a Norton Nunes, Carla? Olá, pessoal. A Norton Nunes, ela está no mercado há mais de 15 anos, como o Gabriel falou, atuando exclusivamente para operadoras, seguradoras e administradoras de planos de saúde. Então, a Norton Nunes atua só na área da saúde, realizando a gestão da inadimplência, a retenção de clientes e a recuperação de créditos. Então, a Norton apoia as operadoras, esse público, em toda a régua de cobrança. Nos contratos ativos, buscando ali a retenção de clientes, o apoio à operadora junto aos beneficiários, né, para não deixar esses beneficiários aí escoarem para o cancelamento, devido a um problema ali momentâneo, ou já nos contratos rescindidos, na recuperação dos créditos que eles deixaram aí em aberto com a operadora. Perfeito, perfeito, Carla. Inclusive, a Norton hoje ela já recuperou mais de R$ 1 bilhão no mercado da saúde suplementar. Só na parte de clientes ativos, são mais de meio bi, ou seja, quando a gente fala de clientes ativos, a gente fala de receita futura, porque quando eu recupero um cliente que está inadimplente, iria sair da operadora, está escoando pela inadimplência, e com a atuação da Norton, ele se mantém, ele regulariza a dívida e se mantém no plano, ele gera receita futura ali para a operadora, se mantendo posteriormente adimplente. Mas, como a Carla falou, é uma empresa de 15 anos, uma empresa muito sólida, que nasceu única e exclusivamente na saúde suplementar. Temos 145 operadoras, administradoras, entre elas operadoras, administradoras e seguradoras do mercado da saúde. E hoje nós vamos falar sobre a RN 593, que, como eu disse, a Norton ela já pode te atender. A gente já tem esse processo bem estruturado, porque a DIFES 13 já nos permitia fazer isso, né? Sim. A gente já atua fazendo a notificação por meios digitais para fins de cancelamento há mais de 2 anos, e agora a gente vem ampliar esse serviço com a RN 593. Catiane, a nossa supervisora comercial, conta pra gente, Cati, o que esse serviço é, o que a Norton já tem desse serviço e o que ele pode trazer de benefício para a operadora. Olá, pessoal. Bom, a Norton ela já está preparada para atender a sua operadora em todos os requisitos da RN 593. Como o Gabriel falou, nós já fazíamos a notificação via meios digitais, quando ainda era um entendimento, né, da diretoria de fiscalização, e agora, sendo uma normativa, a gente pode fazer todo esse processo. Então, a gente tem toda a estrutura montada, e a RN 593, Gabriel, ela vem dando a possibilidade da operadora notificar os usuários através dos meios digitais. E a 617 também veio agora, né, foi divulgada no dia 18, último, justamente para trazer algumas correções, vamos dizer assim, para a 593. Perfeito, Catiane. E, Norton, por que você está fazendo um podcast
que não é o teu core business, né? A gente faz recuperação de crédito, gestão da inadimplência, mas por que vocês estão fazendo um podcast para falar sobre a 593? Porque recebemos muitas dúvidas aqui das operadoras, administradoras, sobre como se adequar, se é necessário se adequar. Então a gente vai trazer aqui um apanhado do nosso entendimento, do que a nossa advogada, a doutora Vitória, entendeu, e a gente vai fazer essas perguntas agora, inclusive. Não sei se quem pode começar, Carla ou Catiane. Catiane vai começar. Então, doutora, a Catiane vai fazer algumas perguntas para a senhora sobre temas que são relevantes aí para as operadoras. São perguntas reais, perguntas que nós recebemos aqui nas reuniões que nós fazemos com os nossos clientes, e a gente vai trazer em pauta agora para sanar elas a quatro braços aqui e a gente sair daqui com o entendimento completo da 593. Catiane, por gentileza. Então, vamos lá. Essas perguntas, né, como o Gabriel falou, são perguntas que os nossos clientes, as operadoras, administradoras de benefícios nos fazem. Então, a gente vai trazer aqui para a doutora estar explicando, né, para as nossas operadoras. Doutora, a primeira pergunta: com quantos dias a operadora, a administradora, deve iniciar esse processo de notificação? Tem um prazo? Olá, pessoal. Boa tarde. Respondendo a pergunta, Cati, desde o primeiro momento, a operadora ela pode fazer a notificação de inadimplência e ela deve fazer essa notificação até o 50º dia. Então, a partir do primeiro momento de inadimplência do beneficiário, ela já pode realizar a notificação. Uma outra pergunta que é bastante comum é referente aos dias consecutivos e não consecutivos de atraso. A gente fala ali dos contratos já anelados, por exemplo. Às vezes as nossas operadoras perguntam: poxa, mas o meu cliente ele não pagou a mensalidade do mês de janeiro, pagou fevereiro, em março ele está inadimplente. Eu posso cancelar esse contrato? Então, Cati, pela regulamentação, a operadora ela pode cancelar o contrato a partir do segundo mês não pago. Então, sendo o mês consecutivo ou não. Então, se pagou janeiro, não pagou fevereiro e pagou março, e no outro mês ela não pagou, tem que esperar 2 meses para fazer a rescisão, exclusão ou suspensão do contrato, mesmo que consecutivo ou não. E é importante também, né, doutora, a gente frisar a diferença entre o processo da notificação e da rescisão contratual. Que muitas vezes eles acabam confundindo, né? Sim. Acham que não podem notificar com 30 dias, 40 dias, né? Sim. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Muito pelo contrário. Nós temos que prestar atenção que a notificação ela é diferente da rescisão. A notificação ela tem que ser feita para o beneficiário. A regulamentação ela obriga essa notificação para a operadora, administradora de plano de saúde. E a rescisão ela só pode acontecer a partir do momento que a notificação é feita e todos os meios alternativos são cessados. Então, não podemos confundir a notificação com a rescisão, exclusão ou suspensão do contrato do beneficiário. Então, o entendimento da doutora é que a partir do primeiro dia de inadimplência eu já posso iniciar o processo de notificação, Sim, né? Quanto antes, melhor, né? Isso é uma dúvida que tem bem muito recorrente. grande no mercado, né? Bem recorrente. Porque as operadoras entendem que tem que começar algumas, né, a partir de 50 dias. Mas não, eu tenho que notificar até 50 dias. Exato. E após 50 dias tem um prazo de 10 dias corridos, ininterruptos, para o beneficiário realizar o pagamento ou fazer uma inovação, fazer um acordo, pedir um parcelamento para pagar esse débito. E só assim a operadora ela vai poder realizar a rescisão unilateral, a exclusão unilateral, enfim, tem que esperar esse prazo e tem que notificar antes do 50º dia. Então, já ratificando, né, Catiane, Carla e doutora, o entendimento disso, o processo de notificação ele pode ser startado a partir do primeiro dia. Sim. Mas, para fins de cancelamento, ele tem que ter no mínimo 60 dias de inadimplência, desde que também tenha sido notificado até 50 dias. Né? Isso também é uma questão importante. Por isso que é importante contratar a Norton, porque a gente já tem essa estrutura pronta para iniciar o processo de notificação sem impacto nenhum operacional para a operadora, administradora, enfim. Catiane, fica à vontade. E um ponto também importante, Gabriel, disso que você falou sobre notificar até 50 dias, a própria RN traz para a gente uma questão relevante, que os clientes também têm bastante dúvida, que é referente a esse prazo. Poxa, passaram-se 50 dias, eu posso notificar esse cliente? Pode notificar, desde que a operadora cumpra os 10 dias, né,
para que dê tempo para esse cliente efetuar o pagamento. Então, não tem problema nenhum. Se a sua operadora, se você não notificou, você pode ir lá e notificar, cumprindo o prazo estabelecido na RN. Perfeito. E tem operadora que também fica com essa dúvida, né? Ah, notifiquei com 51, posso cancelar? Sim. Se eu cumprir os 10 dias, Sim. eu posso. Sim, tem que cumprir os 10 dias de prazo para o beneficiário entrar em contato ou realizar o pagamento. Isso Perfeito, é regulamentado já. Catiane, próxima pergunta. Doutora, agora falando das administradoras, a gente percebe que assim, muitas têm dúvida em relação a essa parte da notificação, porque acabam não notificando o cliente, até porque é um plano que ela está vendendo de uma operadora. Nesse caso, de quem é a responsabilidade da notificação? Da administradora ou da operadora de quem ela vendeu o plano? A administradora que faz a cobrança do pagamento do plano de saúde, ela é responsável pela notificação dos beneficiários inadimplentes. E isso está regulamentado, inclusive, no artigo 6º, né, um novo inciso, que diz que, independente se a administradora, ela faz a cobrança, ela tem que ser responsável pela notificação. E frisando que tem que cumprir todos os meios alternativos e a rescisão só pode acontecer depois que eles forem esgotados. Então, sim, a administradora ela é responsável pela notificação. A gente percebe uma prática das administradoras de cancelar com 30 dias. Eles cancelam o plano com 30 dias, doutora. Como é que está isso hoje com a RN? Como é que vai ser, na verdade, né? Sim. Com a RN não vai ser mais possível. A administradora ela vai ter que se adequar à RN. Tem que ser com 60 dias também. Tem que ser com 60 dias. A nova regulamentação normativa, ela inclui as administradoras, inclusive, né? Então, as administradoras... No artigo 6º que a senhora citou. Exato. Elas têm que entrar seguindo o rito operacional das operadoras de plano de saúde. Então, elas sim têm que seguir a regulamentação. Perfeito, perfeito. Catiane? Doutora, aí tem um ponto também que a gente percebe bastante dúvida, né, nas nossas operadoras. Caso a operadora ela efetue a notificação por todos os meios previstos na RN, né, e dê continuidade, porque depois, inclusive, dos meios eletrônicos, caso não tenha, né, interação com o cliente, a operadora precisa dar continuidade nesse processo com a carta com a R ou preposto da operadora. Caso a operadora não tenha nenhum retorno do cliente, ela pode assim cancelar o contrato? Pode, depois dos 10 dias decorridos, né, da notificação. Então, passados os 50 dias de tentativa de notificação, temos um prazo aí ininterrupto, né, corrido de 10 dias, e a partir desse prazo, né, decorrido esse prazo, se não houver nenhum contato com o beneficiário, não houver nenhum tipo de pagamento, a operadora ela pode rescindir unilateralmente o contrato do beneficiário, né? Exclusão, suspensão, ela pode de fato ter um ato unilateral, retirando esse beneficiário do plano de saúde. Perfeito. Doutora, e quais são as principais mudanças trazidas pela nova RN, a 617? As principais mudanças para administradoras, né? Fazendo a regulamentação clara do segmento da regulamentação, e também de planos odontológicos, que a nova regulamentação ela não obriga as operadoras exclusivas de odontologia a cumprir todas as alternativas de notificação. Então, por exemplo, uma operadora odontológica ela não precisa notificar o beneficiário por carta R nem por preposto da empresa. Então, é uma novidade que a nova regulamentação trouxe para a RN antiga. Perfeito. Então, a 617 ela tira o preposto? Tira preposto das operadoras odontológicas. Das odontológicas. Isso, as operadoras perfeito. de plano de saúde precisam cumprir manter essa notificação, exato. Perfeito. O preposto e a carta com a R, carta né, com a doutora? R, isso. Essas duas opções de notificação são mantidas para a operadora, mas não são obrigatórias para operadoras exclusivamente odontológicas. Legal, bacana. Próxima pergunta, por gentileza, Carla. A Catiane, está com a Catiane, perfeito. Na verdade, eu só queria fazer um complemento nessa pergunta 5 que a doutora respondeu para a gente, que fala ali da notificação, né, que pode ser o contrato pode ser cancelado após esgotados os meios de notificação previstos na RN. Só um ponto também que é bem importante, pessoal, que aí entra a Norton. Todos esses canais de notificação são necessários serem comprovados. Então, se você fez todo o rito
né, completo da notificação via meios eletrônicos, carta com AR, e não teve o retorno do cliente, você pode cancelar unilateralmente, desde que você comprove que tentou notificá-lo por todos esses canais. E a Norton, obviamente, está com toda a estrutura montada para atender a sua operadora em todos esses meios, exceto a carta com AR. Perfeito. Próxima pergunta. Então, as perguntas aqui, elas finalizaram. Finalizaram, legal. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a RN na prática, né? E o que a Norton já tem realizado com as operadoras. Hoje, como nós falamos no início, nós temos 20 operadoras que a Norton já faz o processo de notificação e vamos ampliar, já temos aí 10 operadoras para entrar essa semana, inclusive. E o que a Norton já faz hoje, Carla? Quando ela recebe o contrato lá, seja com 5, 10 dias, vai depender muito da regra que nós definirmos em conjunto com a operadora, mas o que a Norton faz? Qual a efetividade média? Eu estou perguntando como se eu fosse um cliente, tá? Porque eu acredito que seja essa dúvida, e depois eu vou entrar até numa questão de custo, que um medo que o mercado tem sentido muito, a gente percebe isso ali em conjunto com o mercado, poxa, vai aumentar o meu custo. Só que a gente tem uma notícia boa para você, financeiro da operadora, que o seu custo ele vai ser reduzido trabalhando com a Norton Nunes. Mas conta pra gente, Carla, como é que é esse processo na prática? A Norton Nunes, ela atua nos contratos ativos, fazendo toda a parte de retenção de clientes. Então, a Norton atua exatamente na dor da operadora, onde ela não tem ali um setor, pessoas para fazer esse atendimento junto aos beneficiários. Então, nos contratos ativos, a gente atua em qualquer fase da régua de cobrança, com 5, com 20, com 30 dias ali de inadimplência, buscando contato com esse beneficiário, entendendo o motivo da inadimplência, porque às vezes ali é um motivo difícil, né? Um momento difícil, às vezes é a data do pagamento ali do boleto dele que não está coerente com a realidade dele. Então a gente entende o motivo. A Norton Nunes não realiza exclusivamente a cobrança. A Norton Nunes faz uma verdadeira experiência do consumidor aí com esse teu beneficiário. Então, uma extensão da operadora. A nossa fala é diferenciada. A gente sabe que um devedor de plano de saúde não é um devedor comum ali de cartão de crédito ou que está devendo uma outra dívida. Dívida comum. Uma dívida comum. Então, ele é tratado ali como um beneficiário e nós sabemos que quando ele deixa ali de pagar o plano de saúde, que a gente sabe que é o terceiro maior desejo dos brasileiros, então a gente sabe que tem algum desconforto ali. Então a gente busca o entendimento para o pagamento da dívida. Então toda nossos colaboradores ali, desde os teleatendentes até ali, nosso gerente sabe na íntegra 9656, então toda a regra de cancelamento, então seus beneficiários vão ser muito bem atendidos ali pelo time da Norton. Perfeito, Carla. Isso fala um pouquinho, a gente até fez um adendo aqui sobre a parte de gestão da inadimplência, então a Norton tem isso muito bem estruturado. Como falamos, a gente já faz o nosso trabalho de retenção e recuperação para 145 operadoras, né? Operadoras e administradoras em si, mas agora falando da 593, que é um produto que a Norton ela já tem também, então a Norton ela pode te atender de diversas formas, tá? A gente não é simplesmente uma empresa de cobrança, inclusive a gente não se categoriza como uma empresa de cobrança, porque nós somos a única especializada no mercado da saúde suplementar. Se você contrata qualquer outra empresa, ela vai estar cobrando cartão, carro, vai estar cobrando crédito, vendendo crédito consignado muitas das vezes, e é uma cobrança mais agressiva. Eu ligo pro devedor falando que ele vai ter o carro apreendido, que ele vai ter um processo judicial que vai tirar o carro dele. Enfim, a gente traz um tom de ameaça nessa cobrança de commodity em si. E a Norton ela faz só saúde. E quando a gente fala de só saúde, a gente se preocupa com a ANS, que as multas da ANS elas são muito altas, a gente sabe disso. Buscando... É importante a adequação justamente para a própria operadora evitar as penalidades e as multas da ANS. Perfeito, porque a multa mínima é de R$80 mil. R$80 mil. A gente não está falando a gente tem uma frase na Norton que é cada real importa. E são muitos reais 80 aí, mil reais. São muitos reais. Então é melhor se adequar o quanto antes. A gente tem falado muito para os nossos clientes que ainda não contrataram esse serviço conosco, não tem esse serviço ainda em vigência, que não deixe para a última hora, para você conseguir validar o processo, conseguir testificar que ali é o processo que vai ter certeza que vai ser fluido, né?
Mas voltando aqui, como que funciona na prática a RN 593 quando a operadora me manda a carga? Eu vou falar rapidamente o que a Norton faz, tá? Quando você, operadora, manda a carga pra gente, primeira ação que a gente dispara hoje é o WhatsApp. Então a gente vai tentar notificar o teu inadimplente via WhatsApp. Após a notificação via WhatsApp, a gente tenta, para os casos que nós não tivermos êxito, isso é até uma pergunta que a gente recebe muito. Gabriel, se você teve êxito no WhatsApp, por exemplo, ou em qualquer canal, você precisa partir para o outro? Não, eu só preciso ter a certeza de que eu notifiquei. E comprovar. E o WhatsApp, é bom colocar um adendo aqui, não adianta eu notificar no WhatsApp e não ter o retorno do cliente. No WhatsApp eu preciso da confirmação, que ele interaja na mensagem para a gente ter certeza de que ele recebeu ali a notificação. Não tive isso no WhatsApp. Hoje a nossa performance no WhatsApp ela varia de 60% a 80%, então a cada 100 que eu encaminho, 60 a 80 eu tenho êxito. A gente tem uma estratégia ali de Omnichannel bem consolidada e não tive êxito. Então, disparei o WhatsApp, aguardo ali em média 3 dias para aferir o retorno dele, disparo o e-mail. O e-mail também vale o adendo. Gabriel, é só encaminhar um e-mail para a operadora, para o inadimplente? Não, eu preciso ter o certificado digital comprovando de que ele leu o e-mail. No e-mail eu não preciso ter a leitura, a confirmação. A leitura já basta. Se ele abriu o e-mail e tem o certificado ali, o carimbo do tempo, de que ele leu, já é válido para o processo de cancelamento. E aí a gente também incluiu, né, no combo, agora a 617 deu a opção de encaminhar ou WhatsApp ou SMS. Pela efetividade, a gente manteve o WhatsApp, a Norton ela encaminha ao invés do SMS o WhatsApp, mas traz um bônus também. Qual que é esse bônus, Gabriel? A gente encaminha também o SMS, só que de cunho provocativo. Não aconselhamos a operadora a utilizar o SMS para fins de cancelamento, até por questões de dados comprobatórios, enfim. Então a gente encaminha depois do e-mail um SMS provocativo e após isso a gente tem uma equipe especializada em notificar por telefone. Como que funciona, Carla? Agora passar a palavra para você. Como é que funciona a notificação fonada após as 3 tentativas, né? A tentativa de notificar via WhatsApp, a tentativa de notificar via e-mail e o SMS para que ele retorne e regularize a dívida. Mas como é que funciona a fonada em si, Carla? A ligação telefônica, então o nosso colaborador faz o contato via telefone com o beneficiário e nada mais é do que a leitura da notificação que é já existente na operadora, o conteúdo. Então o nosso colaborador entra em contato, então confirma nome e CPF e inicia ali a leitura da carta. E para ser válido, nosso colaborador precisa falar todo o conteúdo da carta para ser válida a notificação. Perfeito, então nosso colaborador entra em contato com o teu inadimplente, explica para ele que tem uma notificação de cunho do plano de saúde dele e confirma os dados cadastrais para que essa notificação ela seja válida. Confirmados os dados cadastrais, aí é solicitado ao inadimplente que aguarde, porque a gente vai ler a notificação e aí terminando, essa notificação ela é gravada, armazenada durante 5 anos. Então todo esse processo que a gente falou, desde o WhatsApp, desde e-mail, SMS e a notificação fonada, são informações que ficam armazenadas no banco de dados da Norton, disponíveis para a operadora em nuvem durante 5 anos. Então toda a segurança que a tua operadora ela precisa, a Norton Nunes está apta para se adequar. Então é muito simples o processo, vai reduzir o custo. O custo de uma R hoje é por volta de R$18, né? 17 a R$18. E eu te falo, não vou dar spoiler de preço aqui, mas a gente vai te atender por um valor, não digo nem preço, porque a gente vai entregar valor para você, um valor muito menor. Então aquilo que se esperava, que o mercado tinha medo, vai mitigar custo com o processo operacional da 593. Isso mesmo. E só fazendo uma complementação aqui do Gabriel, esse processo de notificação digital demora em torno de 10 a 12 dias. Então, a partir do envio da carga para notificação pela Norton, em 10, 12 dias a gente consegue devolver esse relatório com os status de cada notificação e os documentos comprobatórios. Então, hoje, a ausência de retorno do AR, que as operadoras têm, né, de não retorno do AR ou a demora no retorno do AR para cancelar, nos meios digitais
editais, as operadoras vão poder cancelar no período ali de 10 a 12 dias. Então, vão ter aí uma agilidade para o cancelamento do contrato, principalmente aqueles de alta sinistralidade, né, que a operadora analisa ali para realizar o cancelamento, vocês vão poder cancelar no período correto ali de 60 dias. Então, de novo, eu convido você que ainda não faz esse serviço com a gente, de nos contatar, entender um pouquinho melhor. Nosso comercial está à disposição, tanto Carla, Catiane, quanto toda a equipe comercial, a Paula, a Juliana, eu estou à disposição também, para a gente conversar sobre o tema. Não contrate qualquer empresa para cuidar de algo que um erro pode gerar 80 mil de multa. 80 mil de multa por conta de, às vezes, uma decisão de contratar uma empresa não especializada. A gente sempre coloca isso em ênfase e a Norton tem muito orgulho de falar isso, porque a gente decidiu ser a única empresa do Brasil focada no mercado da saúde, com esses números incríveis que a gente falou, de mais de um bi de recuperação nesse mercado, 0 reclamações procedentes. A Norton não tem, nesses 15 anos, uma reclamação procedente que gerou uma NIP, que gerou uma multa para a operadora. Todos os nossos colaboradores, eles são treinados na 9656, como a Carla falou. Então, se você parar e conversar, inclusive, com a nossa equipe de RH, ela vai saber explicar a 593, por mais que ela não tenha contato ali com o inadimplente, diariamente ela vai saber explicar, ela vai saber detalhar a 593, a 9656, enfim. Então, convido vocês a conhecerem mais o nosso trabalho. Caso queiram conhecer a nossa estrutura também, no final desse vídeo, a gente vai passar no final desse podcast um vídeo mostrando a nossa estrutura. Temos 3 andares próprios, mais de 200 colaboradores hoje em atuação e possibilidade de ampliar para mais de 500 colaboradores com a estrutura que a gente já tem disponível, tá? Fora a Aninha, eu queria aproveitar esses minutos que a gente tem a mais para falar um pouquinho da Aninha. A Aninha é a nossa inteligência artificial. Eu queria que você, Kátia, a Kátia gravou um vídeo recentemente falando da Aninha, que já recuperou mais de 10 milhões de reais de forma 100% autônoma, tá? Eu não tô nem falando da parte indireta, porque a Aninha, ela recebe os clientes que entram em contato através do Omnichannel, tenta negociar através de inteligência artificial, ela percebe e identifica que ele não quer tratar com uma inteligência artificial, seja pelo valor, pelo parcelamento, e aí ela transfere para a nossa equipe de Omnichannel. Os clientes têm falado muito bem da Aninha, né, Catiane? Tem falado sim, Gabriel. E um ponto bacana da gente citar é que a gente sempre fala para as nossas operadoras, né, que a operadora ela trabalha ali até às 18 e a Norton ela continua até às 20h40 de segunda a sexta e aos sábados também tem horário até às 14h20, das 8 às 14h20. Então a gente sempre fala que nós somos uma extensão de vocês. E hoje a Aninha é uma extensão da Norton, porque quando a Norton para, a Aninha continua. Ela trabalha 24 horas os 7 dias da semana. Então a inteligência artificial ela veio para colaborar, como a Catiane bem colocou, porque quando a gente dorme, você está ganhando dinheiro, você está recuperando o teu cliente inadimplente de uma forma humanizada. Inclusive eu convido qualquer um de mandar uma mensagem para a Aninha lá, você vai interagir com ela, vai sentir o que a Aninha tem para te dizer. Claro que tem que ter uma dívida ali, né? Se você tiver alguma dívida para experimentar, entre em contato com a Aninha, que ela vai te passar valor, ela vai te passar proposta. E isso a Norton se adequou também pensando na saúde. Até o falar da Aninha é diferenciado, porque é um falar cuidadoso. E voltando, qualquer empresa de cobrança tem uma fala agressiva. A Norton, ela acolhe o teu beneficiário, ela gera uma experiência, como a Carla mencionou, de se sentir acolhido, entender a importância de pagar o plano de saúde. E como a gente teve até uma reunião hoje com uma operadora, e a gente falou, às vezes o cliente está perdendo o plano de saúde dele, que é o 3º maior desejo do brasileiro, segundo o IBGE. O brasileiro ele quer ter um plano de saúde, e imagina, eu tenho um filho de 7 anos, para eu perder o meu plano de saúde, a minha situação financeira ela tem que estar muito crítica. Só que a Norton Nunes, além de buscar regularizar essa dívida com a nossa argumentação, com a nossa conscientização da importância de ter um plano de saúde, ela traz a opção do parcelamento em 18 vezes
no cartão de crédito. Então a gente já conseguiu trazer a opção de o cliente, o teu beneficiário, que hoje se apertou, acumulou 1, 2 mensalidades, quer continuar, é um beneficiário que é lucrativo para a operadora, é uma parceria ali ganha-ganha, que a operadora ela ganha e o beneficiário ganha também com a manutenção do plano dele. Só que às vezes se apertou, todos nós, eu acredito, a vida adulta traz a realidade da situação financeira, então todos nós em algum momento já nos apertamos, principalmente quem tem filho, família, já passou algum aperto e não quer perder o plano de saúde, não quer deixar a sua família desprovida de uma assistência caso necessite. E a gente traz essa opção do cartão de crédito como um subterfúgio, um ponto de apoio e o melhor. Para nós, para a operadora, quita à vista. A gente não acompanha o colchão, porque ele passa a ter essa manutenção com a bandeira do cartão dele e a nossa plataforma. E, de novo, sem custo para você, operadora. O usuário, o teu beneficiário, ele vai pagar direto para a maquininha de cartão, como eu disse, e ele assume o risco do parcelamento, os juros no caso, e a gente passa a ter o inadimplente ali regularizado e pronto para continuar. Teve uma operadora do Sul, que a gente fez um estudo em conjunto, né? E é bem bacana ressaltar isso. Essa operadora nós recuperamos em 2022 16 milhões de reais de clientes ativos. Mas não para por aí. Por quê? Esses 16 milhões, eles 96,2% em 2023 se mantiveram adimplentes, ou seja, não tornaram a ter uma recorrência na inadimplência e gerou um caixa futuro para a operadora de 108 milhões. Imagine simplesmente você pegar e rasgar 108 milhões porque não fez uma devida gestão da inadimplência. E a gente sempre gosta de ressaltar a importância de terceirizar isso, porque o core business da operadora é vender, é manter o cliente ali com bom atendimento, com médicos capacitados, com rede credenciada, e o core business da Norton é recuperar, é manter ele adimplente na tua carteira e com qualidade ali para você ter esse crédito entrando diariamente. As operadoras, a gente sente muito isso no dia a dia, elas valorizam muito a área comercial, a área de vendas, mas não percebe que é como um funil. Só que um funil com uma abertura quando eu não faço a gestão da inadimplência correta. Entra o dinheiro por uma parte, mas sai por outra escoando, porque eu estou trazendo vidas, mas está escoando de outro lado. A gente fez um estudo com os dados da ANS recentemente, e a cada 100 vidas que entram por mês, 87 saem. Então o mercado está captando vidas, mas perdendo ao mesmo tempo. Gabriel, mas nem todas essas vidas são por inadimplência. De fato não são. Muitas das vezes quer sair do plano porque não quer continuar com aquela rede, mudou de estado, mudou de cidade, mas 60%, segundo dados que a gente buscou na ANS, são devido à inadimplência, devido a clientes que não conseguiram pagar o seu plano de saúde e perdem aquele benefício. Então conte com a Norton pode te ajudar, tanto na parte dos ativos, quanto o teu legado de clientes cancelados. Tem operadora que o cliente cancela e deixa o crédito parado sem fazer a cobrança. Eu sei que não é a pauta do nosso podcast hoje, a gente sanou muito a 593, a gente até simplificou algo que foi muito burocrático para as operadoras. Eu tive em conversa ontem numa operadora de uma região, de outro estado, né? A gente viajou ontem para uma reunião e a operadora falou que está no 3º comitê para deliberar o que vai fazer com a 593. E é simples, pessoal. É simples porque a gente pode te ajudar, pode operacionalizar isso de forma segura. Não é um mercado que nós somos aventureiros, porque já são 2 anos fazendo isso, não pela RN, mas como a Catiane ressaltou, pela DIFES 13, tá? Eu não sei se alguém quer fazer mais algum complemento. Doutora, quer fazer um apanhado geral da 593, os principais riscos gerais, um resumão para que a gente faça um corte aqui, para mostrar que realmente é simples. Sim. O que a 593 traz de benefício legal e qual o risco legal também? A 593, ela permite, né, que
a operadora ela notifique os beneficiários de forma clara, objetiva e segura. Então, a segurança jurídica ela é muito importante para a operadora, porque ela demonstra uma boa-fé e o beneficiário se sente seguro para realizar o pagamento e não tem aquela surpresa de ter o contrato cancelado. Então, é de suma importância que as operadoras, administradoras, tanto operadoras de plano de saúde, odontológicas, elas cumpram, né, e se adequem às regulamentações para, de fato, transparecer a segurança jurídica para os seus beneficiários e manter a excelência na prestação de serviço. Então, acredito que, além dessas atitudes, previne, né, sanções administrativas, não dói no bolso da operadora. Então, sempre se adequar e contratar empresas experientes que possam, de fato, ajudar e otimizar o processo todo. Perfeito. Catiane, Carla, alguma consideração final? Eu convido aqui a sua operadora, a sua administradora, né, a um tempo ali de 15 minutos com a Norton, né, para uma apresentação, para você conhecer os resultados da Norton, como que é a implantação. Hoje, com mais de 140 clientes em portfólio, nós estamos atestados aí como a única empresa no mercado da saúde que faz a gestão da inadimplência para operadoras, seguradoras e administradoras. Então, a gente precisa de 15 minutos do seu tempo. E uma gestão da inadimplência completa, desde a parte de notificar o teu beneficiário, a parte de recuperar ele na tua carteira, recuperar o crédito e até a parte da judicialização, né, Vitória? Exato. A gente começou agora um trabalho muito forte de uma operadora em específico, tem 2 meses e já gerou um resultado de mais de 60 mil, sim, né, de exato. Recuperação. A gente não vai abrir, obviamente, o nome da operadora, sim, mas a operadora está encantada, sim, com esse resultado. Sim, contratos sensíveis ainda, de uma duração já expressiva dentro do judiciário. Então, é muito importante para, né, se chegar nesse ponto, a gente também tem todo o know-how e sabe começar, né, desde o D+1 até o judiciário. Perfeito. Catiane, alguma consideração final? Como a Carla falou, são os 15 minutinhos que a Norton precisa para apresentar o nosso projeto, da notificação, né, com base na 593, atendendo todos os requisitos da normativa, e a gente pode fazer isso pela sua operadora. Então tá bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. A gente vai deixar aqui os nossos canais de contato, tá, com o nosso comercial. Estamos à total disposição, queremos muito essa relação ganha-ganha. A Norton ela tem uma ótima reputação no mercado porque nós não só queremos ganhar dinheiro, nós queremos contribuir para o crescimento da tua operadora e principalmente também atender as expectativas das regulamentações para mitigar riscos, né? Para trazer essa segurança que você precisa como operadora administradora. E agradeço a atenção de todos. Tenha um ótimo dia.